Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, eu sou o professor Isaldir. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso Coletivo Bancada do Livro, aqui no nosso programa aqui, o Debate Público. Como sempre, estou aqui com o Cipriano, está discutindo questões que a gente acha relevante nesse momento. Lembrando que a nossa proposta de hoje é fazer aqui alguns apontamentos da conjuntura do mês de junho. Vou chamar aqui o Cipriano para saudar o pessoal aí. Fala aí, Cipriano. Meus amigos do Coletivo Bancada do Livro, gratidão por mais uma vez a gente estar aqui para conversar sobre a temática do nosso cotidiano, no sentido de dar contribuição para melhorar o lugar em que pisamos. Beleza, agradecer sempre aqui o Cipriano. Pois bem, como eu já havia colocado aqui, o Cipriano, a nossa temática de hoje, nós sempre, uma vez por mês, a gente faz uma discussão sobre apontamentos da conjuntura, né? Então, agora nós vamos fazer isso aqui, né? Que é junho de 2024, apontamentos de conjuntura. Conjuntura econômica, social e política do mês de junho. Então, essa aqui que é a nossa proposta de fazer a discussão, né, da gravação desse vídeo. E para isso, né, nós vamos apresentar aqui uma sequência, dividir em 3 blocos, né, tentando colocar as questões políticas, as questões econômicas, né, e a gente sempre tem trazido aqui também algumas questões dessas questões que rolam em essas propostas aí da extrema-direita tentando fazer a agenda no Brasil. A gente está sempre trazendo aqui essas discussões. Então, a nossa tentativa é essa, e inicialmente, então, vamos apresentar aqui, começar a apresentação dos nossos slides em blocos, né? E o primeiro aqui que a gente vai apresentar é exatamente isso aqui, ó. Por que tantas empresas estão pedindo recuperação judicial? Dados do Serasa indicam a onda de novos pedidos. O tema tem chamado a atenção do governo. Aqui está no Nexo, do dia 3 de junho, né? Os números, houve um pesquisador para entender as causas do fenômeno. Então, isso é uma questão que a gente está debatendo, vamos tentar colocar isso aqui, né? Porque, em tese, a economia está indo bem, né? Então, nós vamos mostrar aqui também outros slides, falando de geração de empregos e tal. Mas parece que as empresas, né, elas não estão conseguindo inovar, elas não estão conseguindo apresentar situações em que possa ter, também acompanhar com inovação o crescimento, com gestão e tal. Essa é uma questão que a gente tem que observar, né, que as empresas têm feito isso. Lembro lá do escândalo lá que foi o caso lá das lojas americanas, né? Então, empresas grandes e empresas pequenas também, empresas médias, têm feito uso, né, desse recurso, que é a recuperação judicial. Bom, dentro aqui também desse bloco, outra questão que a gente sempre tem trazido aqui, que é o crescimento do PIB, né? O PIB cresceu no início de 2024, mas como fica até o fim do ano? Sempre tem alguém atacando também, né? Se cresce, parece que não está bom, né? Que é principalmente a visão lá do pessoal que comanda o Banco Central, principalmente, né? Economistas analisam a expansão da economia brasileira no primeiro trimestre e falam sobre as perspectivas para períodos seguintes. O motor de aceleração a médio prazo ainda é forte. Esse documento está no Nexo aqui de 4 de junho. Também, ainda nesse bloco, para a gente poder fazer essa função inicial, outra inflação sobe 0,46% em maio, puxada por alta dos alimentos. E aqui o acumulado no ano chega a 2,27%, índice divulgado pelo IBGE, já registra impacto das chuvas no Rio Grande do Sul. Que é uma questão também que a gente tem discutido aqui, toda vez que a gente fala de conjuntura, a inflação sempre está colocada, mas em que pese comparar com outros países ou comparar até mesmo períodos recentes da história brasileira,
a inflação parece estar no famoso patamar. Portanto, está aí isso, sob controle. Né? Mais um aqui. Desemprego recua a 7,1% e volta ao menor índice para o trimestre, até maio, na série histórica. A população ocupada com o trabalho bate recorde e número de desempregados cai a 7,8 milhões, diz o IBGE. Então, essa aqui que é uma questão, né, que eu havia colocado no outro slide aí, falando sobre a recuperação judicial, que a economia vai bem, né, mas parece que as empresas não estão dando conta de acompanhar. Né, ou a gestão dessas empresas parece que não está a contento. Então, nós vamos fazer uma discussão primeiro em cima desse bloco aqui. Cipriano, então, um pouco dessa conjuntura econômica, né? Parece que não há muita diferença do que nós apresentamos aqui, por exemplo, no mês de maio. Né? Talvez aqui o dado aqui que vai diferente, digamos assim, é essa questão do aumento do número de recuperação que as empresas têm pedido, recuperação judicial, Cipriano. Amigas e amigos do coletivo Bancada do Livro, pensar aqui na questão da realidade econômica brasileira a partir da produção, né, do mundo do trabalho e da inflação. Né? Lembrar aqui que nós estamos vivendo também nesse momento o aniversário aí dos 30 anos do Plano Real, né, que foi também aí um plano que deu uma estabilização no processo inflacionário galopante que vinha dos anos 80, anos 90, né, que corroía o salário e estabelecia uma instabilidade na economia nacional e que aí deu uma estabilidade para a economia brasileira com esse vindo do Plano Real. Hoje a gente vê alguns elementos, a inflação aí parece baixa, mas ela preocupa pelo índice que se tem aí, a produção brasileira, ela sempre dá a maior parte da produção do PIB, né, tem sido ainda do agronegócio. E esse impacto do Rio Grande do Sul, agora que vai trazer os seus reflexos na produção de grãos, né? Da produção do agronegócio, que ainda tem uma grande contribuição para o PIB brasileiro. Ora, por outro lado, a questão a economia vai, embora ainda está caminhando bem, tem um pouco uma sinalização de alguma implicação na queda um pouco em vista da situação temporária que o Estado brasileiro passa, e a gente vê a questão de empresas quebrando, né, Isaldi? E lembrar que essa semana também teve aí uma reportagem, eu acho que da Veja, que trouxe aí que também os shoppings, né, shopping centers estão quebrando no Brasil, né? Vem de um processo gradativo, também dos anos 80, mas agora, assustadoramente, mais de 50% dos estabelecimentos de shopping center brasileiros estão pedindo recuperação, né? E podem chegar à falência, né? Se não for acolhido o pedido de recuperação judicial. Então, quais são, que se diz aí, quais são as causas básicas? Tem duas causas que se traz. Primeiro, alguns efeitos aí da pandemia, que diz que a pandemia ela trouxe uma consequência para o setor de serviço, que é a venda remota ou por internet. E aí fala-se que tirou um pouco aquele consumidor que sai da sua residência para comprar de forma presencial e física aí nos estabelecimentos. Nós estamos falando aí de shopping center, né? E por que quebra as empresas? Também um pouco de gestão, a gestão que ainda não se adaptou à automatização do sistema de produção empresarial. Ora, nós temos um processo, as duas coisas caminham aqui juntos, né? Tem um processo de modernização da gestão das empresas que se adequa à forma de automatização do serviço e também de produção. E algumas empresas ainda estão um pouco atrasadas nessa adaptação à nova realidade da sociedade
automatizada. Então tem esses elementos. E a outra coisa, e já era previsto, né, também, que os efeitos também da pandemia, aí para algumas empresas que foram até socorridas naquele momento por alguns planos emergenciais pelo Estado brasileiro, e agora também pode ser que estejam vivendo também essas consequências um pouco da pandemia. Mas isso sinaliza, de certa forma, nós temos aí também a sinalização de que o Estado brasileiro, pelo novo governo, começa também a apresentar as suas ações a partir das próprias políticas que estabeleceu pelo governo agora com o orçamento próprio desse ano, e esperamos aí que a sinalização seja para a estabilidade e recuperação da produção brasileira e que haja uma estabilidade no sistema empresarial, porque as empresas elas são essenciais até para o segundo elemento que nós trazemos aí, para conter aí o desemprego, que ainda está, embora se diga a menor taxa, mas veja só, mais de 7 milhões de pessoas todos os dias acordam aí, saem da sua residência, aqueles que têm os desalentados, que nem mais procuram emprego, mas aqueles que ainda têm a esperança de encontrar um posto de trabalho, amanhece ao dia aí mais de 7 milhões de brasileiras e brasileiros que não têm ainda uma garantia da fonte de renda para sustentar a sua família e para sustentar a própria subsistência, né? Nós temos aí uma situação que é preocupante, as duas coisas, as empresas quebrando, que seriam o lugar de procura de emprego, e embora uma certa estabilidade no percentual de desemprego, quantitativamente ainda é muita gente desempregada. E se sabe que quem sofre mais com isso são a juventude, que está procurando agora o primeiro emprego, as pessoas que estão nessa transição, não, embora tenha buscado uma atualização profissional, não tem o domínio, de certa forma, excluído pelo sistema também de automatização do trabalho, e as pessoas também já na idade mais avançada, que são as pessoas idosas. Então, essas que estão nesse conjunto de 7 milhões de pessoas desempregadas, o que é muito preocupante para a sociedade brasileira ainda, e que deve ser superado, deve ser um esforço. É bem lembrado, né? Então, se existe uma parcela da população que tem mais dificuldades para se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, você lembrou aí dos jovens e também das pessoas com idade mais avançada, os esforços também para resolver isso precisam ser maiores também, né? E eu gostaria só de falar um pouquinho sobre essa questão aí do aumento do número de recuperação judicial, né? Entender que isso as empresas podem usar desse mecanismo, né? Não é nenhuma, não está fora da lei e tal, pedir recuperação judicial, principalmente para poder manter os negócios, né? Manter negócios também significa manter empregos, então é importante que isso também esteja dentro de digamos, uma normalidade, né? Para que as pessoas também tem a sua opção de trabalho garantida. Acho que isso também é importante. Essa questão aí da inflação, né, se falou muito anteriormente que por causa da enchente no Rio Grande do Sul, os preços iam disparar. Na verdade, não disparou, né? Está dentro aí do tal do patamar. Quer dizer, e as intervenções que o governo federal tem feito no Rio Grande do Sul, né, tem dado também alento e solução para a emergência, então acho que isso vai caminhando aí, em que pese, né, a dificuldade que as pessoas estão tendo lá no Rio Grande do Sul. Bom, agora nós vamos apresentar aqui mais um bloco aqui de slides para discutir as questões mais políticas, né, mas que também tá nesse bolo aí das questões que estão acontecendo, até porque as coisas não são isoladas, né? Então, o mês de junho está repleto dessas questões. Vou colocar aqui também mais alguns slides para a gente fazer mais um bloco aqui. Paraná aprova projeto que privatiza a gestão de 200 colégios estaduais. Estudantes e professores invadiram a Assembleia em protesto contra a votação.
governistas deixaram o prédio e conduziram a sessão remota, deputados ainda precisam analisar emendas em segundo turno. Então, isso aqui é uma questão, né, que a gente está enfrentando, né, além das outras análises que nós fizemos aqui de conjuntura, a gente tinha colocado a questão das escolas cívicos militares, né, como é que isso está crescendo no Brasil. E agora aqui entregar as escolas públicas para a iniciativa privada. Né? Então, eu entendo que isso também é uma questão que merece atenção, até porque se esses tipos de modelos podem prosperar, digamos assim, né, com um prejuízo muito grande para a educação, para o conjunto da população. Né? Então, essa é uma questão também que a gente tem que apontar e discutir. Outra questão aqui, o governo Lula diz que PEC das praias dificulta acesso à população e facilita conflitos fundiários. Essa questão aqui, que é uma questão também que já vem se arrastando, é um projeto do senador Bolsonaro, né? E a intenção dele é entregar as praias, né, para a iniciativa privada. Né? Em que pese, alguns estão dizendo que, na verdade, ele está tentando legalizar uma ilha que ele tomou lá do Richard. Isso cresceu também, continuou sendo o debate aí no mês de junho. Né? Então, é uma questão que é interessante também para a gente pensar que a questão fundiária no Brasil, né, agora as praias privatizadas. Imagina, então, o litoral brasileiro aí, como que isso não vai gerar bastante conflitos aqui, como alega o governo. Aqui a gente vai pensar essa onda de privatização dos serviços públicos, que não já vem de um processo histórico, e agora nós temos a onda com foco nos serviços de educação, a gestão da educação brasileira, né, a partir do ensino médio, que é dos estados, e também muitos municípios estão seguindo esse mesmo programa de privatização. Ora, uma estrutura, primeira coisa, o princípio da educação brasileira é a universalidade do acesso, né, e a publicidade, seja público, a educação pública e com acesso integral, e também todos os níveis da educação. Nós já temos a reforma universitária dos anos 90, abriu o ensino superior para a iniciativa privada, e o que nós vimos aí no ensino superior, o que foi? É uma proliferação de cursos superiores, né? E hoje nós temos, avança também o oferecimento do ensino à distância, né? Até alguns cursos que exigem prática, né? Prática científica apresentada à distância, e em conjunto a queda na qualidade do fornecimento do serviço de educação no ensino superior, com esse avanço da reforma universitária, que abriu, né, a iniciativa privada, o ensino universitário. Agora, a responsabilidade pelo ensino médio que é de cada estado, e os estados estão entrando nessa terceirização da gestão. Ora, o orçamento público destinado à educação, se canalizado para a gestão pública, como já era anterior, o recurso é maior para a infraestrutura educacional, para beneficiar o apoio estudantil, né? E até hoje tem uma grande quantidade de alunos, de estudantes, né, que precisam de um apoio, inclusive alimentar, ainda o apoio à expansão do oferecimento do ensino, e uma gestão terceirizada ou privatizada, ela tira recursos públicos para custear essa terceirização. E o que temos experimentado aqui alguns exemplos já em prática, é que há também há um desvio do sentido do estudo, por exemplo, na laicidade do ensino, para alguns direcionamentos, principalmente religiosos, no âmbito do ensino. Então, nós temos
essa onda de terceirização da gestão, ela contribui da educacional. Primeiro, ela traz um patrimônio constituído historicamente, que é a estrutura do ensino que o Estado possui, no caso do Estado do Paraná, que avança aí já aprovando na sua Assembleia Legislativa projeto de lei nesse sentido, e aqui em Minas Gerais não é diferente. Já há também já tem esse planejamento, né, de apresentar projetos no Estado, para a privatização do ensino médio, da gestão, né? Uberlândia, onde nós estamos também, já tem essa experiência. Mas o resultado, né, Exaldir, amigas e amigos do coletivo Bancada do Livro, é a queda na qualidade do ensino, seja agora o ensino médio, como no caso do Paraná, e outra coisa é o favorecimento de empresas que vão ser as gestoras do ensino, a canalização de recursos que deveriam ser destinados à finalidade educacional para custear esses serviços privatizados. Ou seja, em síntese, é uma forma de favorecer aos amigos e amigas por meio da privatização do ensino e cada vez mais caindo a qualidade e excluindo a possibilidade de queda na qualidade, excluir também o acesso ao ensino superior, principalmente de quem precisa, né? Que a maior parte da população brasileira, no caso do Paraná não deve ser diferente, de quem precisa da educação a partir do oferecimento da educação pública. Perfeito. O que eu colocaria nessa questão, começando aí pela questão da privatização das escolas, eu entendo as privatizações uma questão assim um pouco bastante complexa, né? Eu entendo isso como uma questão complexa, porém não é questão de ser contrário ao setor privado, né? No caso específico da educação, qual é o problema de você ter escolas é, privadas que possa concorrer, então, com as escolas públicas dentro daquilo que você acabou de colocar, da universalização, né, do ensino, do acesso, né, e competir, cobrar valores, né, que as pessoas, não, eu prefiro pagar, né, do que colocar meu filho na escola pública. Ocorre que não é isso que eles estão fazendo, né, querendo concorrer ou convencer os pais a colocar os filhos nas suas escolas. Não, eles querem pegar a estrutura que já existe, né, e ela é grande, a estrutura pública de educação, no caso aí, está chamando de colégios, né, que a gente chama aqui do ensino médio, essa estrutura é muito grande. No Brasil inteiro essa estrutura é grande. E a maioria dessas escolas está na mão do Estado. Então, quando o Estado faz isso, ele está colocando essa estrutura à disposição. Quer dizer, se fosse concorrer com as escolas públicas, teriam que construir essas estruturas, né, ou ampliar as estruturas existentes nas escolas privadas. Porém, não é isso que eles querem. Né? Eles querem se apropriar, né, do patrimônio público. E aí é que para mim, nessa questão da privatização, eu acho complicado. Né? Mas, quer ter escola privada, não tem problema. Agora, por que você quer ter as escolas públicas? Né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que estar lutando contra aí, o tempo todo. Uma outra questão também que foi colocada aí, que me preocupa bastante, é essa tese do governo de fazer o pente fino, né, nos benefícios. É claro que existe pessoas que talvez não obedeçam os critérios para ter benefício, seja BPC, seja qualquer outro tipo de ajuda. Tá? Agora, o governo precisa economizar. Né? É normal o governo precisar economizar. E aí eles partem para cima dos menos favorecidos. Né? O governo tentou agora recente barrar o processo de desoneração das empresas e não conseguiu. Então, quer dizer, dos capitalistas, eles mantêm a desoneração. Agora, dos trabalhadores, os pobres, eles vão fazer a revisão. Mas para os capitalistas, não. Né? Eu vi o Lula criticando que essas empresas elas têm os benefícios, mas elas não garantem emprego, elas têm os benefícios, mas elas não ampliam, não melhoram os salários, não ampliam o número de oferta de trabalho, não qualifica, enfim.
Ele fez a crítica, mas manteve a desoneração. E agora, então, quer fazer aí o pente fino em cima dos trabalhadores, principalmente aí dos menos favorecidos. Então, eu vejo essa questão, esse bloco aí que a gente estava discutindo, um pouco em cima disso. Então, vamos continuar aqui, colocar mais um bloco aqui para a gente poder fazer essa. Pode falar, Cipriano. A gente pode pensar ainda no avanço da privatização, que é outro elemento que nós trouxemos para esse momento aqui nosso, questão do avanço. Ó, não há mais. A privatização não tem mais limite, né? E agora vem esse projeto de aprovação, que está debatendo, já passou por votação, continua debatendo, de privatização das praias, né? Então, olha, o primeiro que vem esse projeto aí, isso tem um pano de fundo. Primeiro é o quê? Legalizar uma forma de legitimar as ocupações que já existem, né? Há várias partes do litoral brasileiro que já foram ocupadas por condomínios, né? Grandes mansões, inclusive ilhas também já foram apropriadas, foram privatizadas. E agora é privatizar o acesso, porque quem vai se beneficiar disso? As grandes empresas de turismo do parque, criar parques, né? Lazer, e vai excluir ainda mais aquelas pessoas que na própria habitando o próprio litoral têm acesso a esse espaço público, e também a classe média brasileira que aí busca essa forma de lazer com grande sacrifício aí nos momentos de férias. Então, temos aí uma coisa agora que vem representando a falta de limite, né, desse processo de privatização, nesse momento do neoliberalismo, da forma de avanço sobre a estrutura pública e sobre a coletividade, né? Apropriando-se, como diz aí o Chomsky disse essa semana, né? O que acontece com o capitalismo, né? As crises e o custo, eles são socializados, né? E o lucro, ele é concentrado, privatizado, ele é na mão dos poucos. Então, isso, apropriando desses espaços de lazer, ele se tornará. E vejo que tem algumas pessoas, figuras públicas, que também, de certa forma, tiveram acesso ao capital, né? Que é investir nos litorais brasileiros como forma de aumentar a sua capacidade de lucro e de aumentar o distanciamento cada vez mais, inclusive agora no lazer, que é uma forma de lazer, a própria exploração da pesca, tanta coisa que entra nisso aí, né? E o turismo também, que daí vem nessa onda. E por último dizer que é um projeto, veja que era quando há o debate os deputados que aprovaram esse projeto chegam a dizer que é uma forma de vingança, né, um contraponto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e há uma ação que foi proposta aí pelo Partido Socialista de Liberdade, numa argumentação de descumprimento de princípio fundamental, naquela questão que é o reconhecimento por uma instrução do Conselho Nacional de Medicina de que a garota estuprada não pode cometer o aborto, que também é outro projeto que nós estamos tratar aqui também nessa conjuntura de hoje. Bem lembrado. É uma disputa mesmo, né? A gente sempre tem trazido aqui, né, quando a gente fala sobre a questão da conjuntura, que é as pautas que a extrema-direita vem colocando, né, para poder fazer a agenda. Né? Nós já discutimos isso aqui, todo o vídeo que nós gravamos aqui de conjuntura, a gente sempre está trazendo essa questão, né, de sempre colocar uma pauta para cobrir uma outra pauta. Né? Então, acho que isso é que o Congresso tem feito aí na liderança do Pacheco, né, que é o presidente do Congresso, no caso da Câmara, com o Arthur Lira. Então, vamos, para a gente fazer aqui o último bloco aqui, Cipriano, eu vou colocar mais uns slides aqui para a gente poder, a gente já inclusive, incrementa um pouco essa discussão que você acabou de puxar aí. Bom, nosso último bloco aqui, vamos estar falando sobre essa questão mesmo das pautas aí da extrema-direita, né, como que tem sido colocado.
e como que isso também impacta nas decisões que são tomadas também em outros poderes, como no caso aí do Supremo. Né? Aqui o que o Supremo deixa de lado ao decidir sobre maconha. O tribunal descriminalizou maconha e definiu a quantidade de porte da droga para diferenciar o usuário de traficante. Avanço é pontual, um debate mais amplo e complexo que também está no Nexo, né, que é o portal que a gente segue aqui. Uma outra questão também que está colocada aqui, Câmara de São Paulo aprova em primeira votação projeto que prevê multa de 17 mil a quem doar comida a moradores de rua. Também é uma outra pauta aqui que a gente sempre tem discutido e que está nesse campo aí da extrema-direita. Uma outra questão também que eu vou colocar aqui, o governo quer começar a revisão de benefícios em junho e prevê economizar 20 bi em 2025. Benefícios por incapacidade, BPC, famílias unipessoais do Bolsa Família, estão no foco do Poder Executivo. Pois bem, então a gente vai encerrar aqui o nosso vídeo de hoje com essas questões, ô Cipriano. Eu gostaria então que você fizesse assim, as suas colocações, depois também eu quero fazer algumas observações aqui em cima dessa questão. Então, Isaldir, aqui nós vamos dividir aqui em duas partes, né? As duas primeiras chamadas aqui, contribuições, textos que a gente traz aí, sobre a questão da legalização das drogas e a outra sobre a questão do aborto, né? São duas pautas que a gente historicamente tem tido debate e o que se faz? Isso é um debate que deve ser feito com a sociedade, né? Não é uma coisa apenas para o debate dos órgãos legislativos propriamente dito, ou do Estado enquanto instituição política. Isso é um debate social que é caro para a sociedade, a questão da legalização da droga, e como o Estado tem enfrentado esse primeiro caso. Primeiro, ora, o que se vê? Hoje, na ilegalidade, as drogas, de modo geral, elas têm fundamentado duas coisas. A violência, né? A violência entre facções que querem dominar a venda, que se chama o tráfico de drogas, né? E também a violência do dia a dia pelos consumidores que contraem dívidas, né? Contrai dívidas em decorrência do consumo, né? E a legalização, a princípio, ela vem trazer isso para o âmbito de políticas públicas. Primeiro, tornando aí quais são as que vão ser, pode ser um processo gradativo, né, de legalização, e como se faz em caso do consumidor. Hoje a legislação enfrenta, deixando a critério das autoridades judiciais, a qualificação do que se diz seria consumo e o que seria tráfico. E, via de regra, tem sido feito ali pelas autoridades policiais, inclusive até a judicial, o acolhimento de qualquer quantidade como sendo tráfico. Isso criminaliza muitos que são apenas consumidores. Outra coisa, uma vez legalizado, reconhecendo essa isenção para consumidores, tem a responsabilidade do Estado. Isso se torna uma coisa que vai trazer, inclusive, gerando impostos para a arrecadação do Estado. Isso é um elemento que, às vezes, a própria organização de distribuição de drogas no país não queiram, né? Então, é uma coisa que tem que ser colocada no debate público. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo isso por falta de uma disposição legal, faz o que é dito constitucionalmente a função do judiciário, né? Que é estabelecer limites ao comportamento humano, e nesse caso, em relação ao consumo de drogas. Veja também que na legalização tem a questão daquilo que é para terapêutico, né? O uso de droga como elemento terapêutico e o uso de droga por pequena quantidade para aqueles que são usuários e isentando de pena esses usuários assim, declarados. O que tem a dificuldade hoje desse controle.
O aborto também, que vem aí, é outra questão que é deixado à sociedade, principalmente às mulheres, fazer essa discussão, porque são as mulheres que gestam, são as mulheres que sofrem os efeitos da gravidez no natural, ou seja, também da gravidez por violência, né? Violência sexual, que é o estupro. Então, cabe um debate com a sociedade sobre isso. E vejo que esse projeto, né, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, ele é contra a legislação atual, é contrário à legislação atual que tem, inclusive, que reconhece a presunção de violência, né, o ato sexual com menor de 14 anos. E o projeto não traz essa excepcionalidade sequer, né? Então já é um retrocesso em relação à legislação atual e sem passar por um debate maior. São coisas que têm que ser colocadas para o debate com a sociedade sobre o que quer, inclusive pode ser elemento de plebiscito, né, para consulta popular sobre a legalização e sobre a questão do aborto, das duas coisas, né? Em relação ali, nós olha, quando aqui cabe trazer um elemento de até uma certa crítica ao governo atual, quando se faz essa proposta de revisão dos benefícios para arrecadar mais recursos para o Estado. Por quê? Qual que é a proposta da campanha eleitoral do atual governo? É de que era uma crítica de que o pobre não cabe no orçamento, né? E que era uma proposta de colocar o pobre no orçamento. E quem mais pobre do que as pessoas que vivem hoje do benefício de prestação continuada ou do Bolsa Família, né? E querendo fazer a arrecadação de recursos, justamente isso, que é uma crítica que fica aqui ao governo, repensar, né? Repensar essa forma de, por que não taxar outras formas, não buscar outras formas de arrecadação e repensando essa proposta. Em relação ao última chamada aí que nós falamos, né, a questão da solidariedade humana. Veja que dar pão a quem tem fome é uma questão de solidariedade. Isso tem sido feito o debate de transformar isso em políticas públicas. Veja que foi aprovado recentemente o projeto de lei do deputado Guilherme Boulos, que transformou as cozinhas solidárias em políticas públicas, envolvendo Estado, município, a União, na execução desse projeto. A responsabilidade com aqueles que passam fome. Ainda mais, como nós falamos, né, em relação à economia, os efeitos da pandemia que aprofundou ainda mais, né, a pobreza no Brasil. A quantidade de pobres, né, miseráveis, né, que estão abaixo da linha de pobreza é grande. E muita gente passa fome. Isso não precisa nem de pesquisa. Uberlândia, por exemplo, quem vai a qualquer esquina, vê as pessoas aí com a placa: estou passando fome, quero comer, me dê uma moeda, né? E essa é uma realidade das médias cidades e também até das pequenas cidades, que não há questão do emprego para sobreviver do próprio trabalho. Ora, então, e o esforço tem sido para transformar em políticas públicas. E vem o município lá que aprova uma legislação multando aqueles que praticam esse ato de solidariedade com aqueles que estão em situação de rua e passando fome. Isso é um escândalo, é um projeto que não tem qualquer cabimento, não tem qualquer bom senso de políticas públicas, não pode ser recebido e certamente deverá ser declarada a sua inconstitucionalidade pelo Estado, e se aplicada alguma multa, o cidadão pode recorrer contra a inconstitucionalidade desta lei, né? Eu acho que é isso que nós temos que garantir, a solidariedade como políticas públicas e não retirar de certa forma, considerar algo ilícito a solidariedade humana. Bem colocado, acho que você fez uma explanação boa aí dos três últimos slides aí, nós fizemos como apontamento para a conjuntura. Eu gostaria de colocar apenas duas questões, uma com relação a essa do governo passar o pente fino nos benefícios. Eu entendo que é necessário, à medida que se tem pessoas que não têm direito e está usufruindo. Isso é obrigação.
fazer essa verificação. Agora, só que colocar isso como uma política de contenção de gastos, nós vamos economizar 20 bilhões, aí eu já vejo um equívoco muito grande, como você mesmo colocou. Né, a proposta de campanha era de colocar o pobre no orçamento. Aí agora você quer economizar 20 bilhões retirando o pobre do orçamento. A comparação que eu gostaria de fazer com isso, há pouco tempo agora, teve a disputa da desoneração das empresas. E essa desoneração, ela favorece a empresa, né, o próprio Lula mesmo falou isso, e as empresas não colaboram com o aumento de emprego, não colaboram com o aumento de salário, não melhora as condições de trabalho, mas se beneficiam. E boa parte dessa desoneração é em cima da Previdência. Quer dizer, as empresas pagando menos a Previdência. Ora, quando a empresa paga menos a Previdência, isso é prejuízo para quem? O trabalhador que vai utilizar a Previdência. Então, comparando essas duas questões, quer dizer, o governo não teve condições de peitar as empresas, peitar os capitalistas, mas vai economizar 20 bilhões em cima da pobreza, em cima dos menos favorecidos. Então, acho que essa é uma questão que gostaria de ter colocado. E a outra questão é essa questão aí sobre a questão do aborto, né, que o Congresso, né, vem caminhando nessas pautas morais, essas pautas de fazer o contraponto aí, fazer a agenda e empurrar isso na sociedade, como eu aí concordo plenamente com você, é um debate que tem que ser feito na base da sociedade e não vir colocar isso como se o povo quisesse isso, né? Quisesse a questão das drogas, ou seja, qualquer quantidade, o Congresso aprovou que qualquer quantidade é crime, né? E com relação à questão do aborto, penalizar a mulher mais do que o próprio estuprador. Então, quer dizer, são pautas morais que meio que parece que agrada a base deles, mas, por outro lado, impõe sobre a sociedade, no caso especial aqui das mulheres, das pessoas que usam drogas ilícitas, né? E aí vem um outro contraponto, que no caso agora é feito pelo Supremo, onde o Supremo define, né, a quantidade, no caso específico de maconha, a quantidade que acho que, se não me engano, é 40 gramas, qual é o limite entre usuário e traficante. E o Congresso faz o contrário, né, aprova uma lei punindo toda e qualquer quantidade. Essa questão lá de São Paulo, que é de multar quem doar comida para os moradores de rua, também está dentro desse quadro das pautas da extrema-direita. Ainda mais agora que São Paulo tem as eleições municipais e eles vão fazer a disputa lá, né? Então, e aí o que acaba acontecendo? Há uma reação, principalmente a nível de rede social, e que eles falam, não, nós vamos retirar, não vai ser assim e tal. Eles falam, nós vamos retirar o projeto, mas o projeto continua. Então, a hora que isso esquece, eles voltam para poder continuar fazendo a pauta. Então, acho que essa é uma questão que eu gostaria de pontuar aqui. Ô, Cipriano, acho que nós cumprimos aqui a nossa tarefa, né, de fazer uns apontamentos aqui da conjuntura do mês de junho, tanto no aspecto mais econômico, político e social. Acho que nós conseguimos fazer com que pudesse ficar claro, né, o nosso posicionamento e a nossa indignação com algumas questões, e acho que isso a gente consegue concluir aí esse vídeo de hoje, né? Agradecer muito aqui a sua parceria aqui, Cipriano, também o Serginho também, que está sempre aqui com a gente. Agradecer muito as pessoas que nos acompanham, pedir sempre aí para assistir também a programação ao vivo aí do Coletivo Bancada do Livro, né? Todos os dias tem atividade ao vivo aqui, para a gente poder levar o nosso canal a um maior de pessoas. Bom, Cipriano, então para você colocar aí as suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa para colocar, e já fazer as despedidas aí, Cipriano. Agradecer aí a oportunidade que nós tivemos hoje para, a partir de alguns pontos, né, do mês que passou, fazer essa leitura de conjuntura para poder dar continuidade à nossa caminhada em julho.
a partir do que aconteceu em junho e trazer aí sempre esse abraço fraterno, né? E a necessidade de manter a esperança de que será superada essa realidade. Veja aí quebradeira de empresas, que são pontos de trabalho, o desemprego que ainda está a taxa, embora um percentual que sinaliza para ser baixo, mas da grande a quantidade de pessoas sem trabalho, e principalmente essa última que manter aí a construção de solidariedade, principalmente pela não cumprimento de uma legislação que, ao contrário do caminho que se vem, no sentido de se tornar a solidariedade humana algo mais do que a esmola que se dá em nome da fé, numa política pública de Estado, vem ao contrário, tratando isso como ilícito civil, inclusive aplicando penalidade pecuniária, né, indenização a quem pratica a solidariedade humana nesse momento em que há uma grande quantidade, um exército de pessoas muito grande nas ruas, inclusive em São Paulo, de onde surgiu essa lei, né, que tem um retrato de grande quantidade de pessoas nas ruas, tem um exemplo de pessoa nessa ação de solidariedade coletiva, que é o Júlio Ancelotti. Então, manter que essa leitura da conjuntura hoje traga elementos para essa construção de solidariedade entre nós, como condição de empatia e de altruísmo para com o próximo. Bem lembrado, Cipriano, acho que você fechou bem aí e pedir mesmo aí para as pessoas curtir e compartilhar aí o nosso trabalho, o nosso vídeo e também assistir aí a que nós temos ao vivo aí no nosso Coletivo Bancada do Livro. Agradecer muito a todos e todas. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.